Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa mensagem, esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor Jesus, ela seja na sua casa, ela seja na sua vida, ela seja na tua família, no teu trabalho, em nome de Jesus. Que ela seja na tua semana, em nome de Jesus. Que a paz, que excede todo entendimento humano, ela seja na minha e na tua vida em nome de Jesus. Mais uma semana começando, segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Graças a Deus. Mais uma mensagem, mais uma mais um ensinamento do nosso Senhor para os nossos corações, para a nossa semana, para edificar a nossa vida, para fortalecer a nossa caminhada, para dar um propósito de vida à nossa existência. E é este o tema da mensagem de hoje. Vamos lá para o slide. O tema da mensagem ao qual o Senhor colocou ao meu coração nessa semana, nessa segunda, é este. É sobre ter um propósito. O texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo é o 20, versículos 22 a 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, compelido, ou seja, impulsionado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, deixa eu tomar um gole da minha água de coco. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu li esse texto e comecei a meditar para poder trazer né, compartilhar aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Eu nem precisei fazer slides, como eu sempre trago aqui slides, né, trazendo uma explicação, porque essa palavra, esse texto, ele diz muito aquilo que eu vivo hoje. Então, é muito fácil falar sobre esse texto, e é muito poderoso, porque Paulo, ele mostra aqui aquilo que ele vivia e aquilo que eu vivo hoje. Qual que é o propósito de vida dele, né? O propósito de vida dele, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, e ali ele se converte, e ali ele é batizado, e ali ele é cheio do Espírito Santo, né? E ali ele começa a buscar no Senhor Jesus o entendimento daquilo que Deus tinha para ele. E Jesus disse para Ananias, quando Ananias, se não me engano, que vai impor as mãos sobre Paulo, né? Paulo está cego ainda, está lá em Damasco, e Jesus aparece para Ananias e fala: vá lá na rua à direita, você vai encontrar um homem, Saulo, da cidade de Tarso, enfim. Ananias reluta um pouquinho para ir, mas Jesus fala: vá, porque ele é vaso escolhido a dedo, e eu mostrarei para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aqui, né, Paulo fala, né, que ele, impelido pelo Espírito, ele ia até Jerusalém, não sabendo o que ia acontecer, porém o Espírito dizia que nas cidades que ele iria, ele ia passar por prisões e sofrimento. Então, ele já sabia disso. Olha só, Paulo já sabia disso. Mas Paulo tinha a certeza de que a melhor coisa era viver o propósito de Deus, viver o chamado de Deus, né? Que independente daquilo que ia acontecer com ele
o mais importante era ele fazer a vontade de Deus, porque ele sabia já que isso aqui é passageiro. Isso que nós vemos aqui é transitório. Que o que mais importa é o eterno, o que mais importa é depois deste mundo, né? E isso mexeu muito comigo, porque eu lembro que antes de eu ter tido o meu encontro com Jesus, eu vivi uma vida até então, eu achava que era uma vida top, porque eu tinha uma família, né? Eu tinha uma esposa, que não era esposa, porque eu não era casado, nós não havíamos casado, mas para mim, naquele momento, era uma esposa, como para muitos hoje que não dizem que não precisa casar, que é só morar junto, amigar, juntar os trapos, tá tudo certo, e não está. Né? Nós precisamos, né? Se Deus colocou leis através dos homens, né? Deus deu inteligência aos homens para que se criasse as leis. Jesus já disse lá atrás, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, Deus, ali Jesus estava ensinando nós a cumprirmos as leis, né? Então, se Deus deu a lei para que o casamento, né, de verdade, ele só é legítimo através de uma união civil, né, um documento, né, enfim, é isso. Então, eu não era casado, mas achava que era. E tinha uma família, uma casa, estava prestes na época a sair do aluguel e entrar para uma casa própria, porque na época a minha companheira, ela estava esperando a inquilina dela, que ela tinha uma casa de aluguel, a inquilina venceu o contrato para a inquilina sair, para que nós entrássemos na casa, então a gente ia sair do aluguel e ia, né, passar a morar numa casa própria, enfim. Mas eu lembro que eu não, mesmo com tudo isso, eu não conseguia ver um palmo além do meu nariz. Eu não conseguia ver um futuro. Eu não é até eu não sei nem como explicar. Não, é algo assim que não é fácil de eu explicar, mas eu não conseguia ver. Eu olhava para frente, eu não via um futuro, não via. E sabe quando as pessoas elas ficam se perguntando o que que eu vim fazer nesse mundo? Para que que eu nasci, né? Qual que é o propósito da vida? Qual que é o sentido da vida, né? As pessoas buscando isso, muitas pessoas buscam isso, né? E eu não tinha. E hoje, depois de eu ter tido, né, o meu encontro com Jesus, depois de Jesus ter realmente entrado na minha vida de verdade, transformado a minha vida, hoje eu sei qual que é o meu propósito. E o meu propósito é esse que eu estou fazendo aqui. É testemunhar, eu vou voltar aqui, falar as mesmas palavras de Paulo. O meu propósito é testemunhar do evangelho da graça de Deus, porque foi esse, como para Paulo, foi esse o ministério ao qual o Senhor me confiou, testemunhar do evangelho da sua graça. E eu não tenho medo de falar, às vezes eu reluto a trazer algo que Deus coloca no meu coração, porque muitas das vezes é pesado, mas eu peço em oração, já que ele pediu para eu compartilhar, eu peço para ele me dar estratégia, estratégia de como falar e para ele colocar as palavras na minha mente para que eu possa proferi-las ou colocá-las para fora com a minha boca. Muitas vezes eu escrevo, eu digito, porque eu vou ali meditando e Deus vai falando comigo, eu vou digitando para saber, para ficar ali gravado ali, para eu conseguir falar da maneira com que Deus colocou na minha, Deus trouxe para mim. Mas eu trago, mas eu falo, eu não deixo de falar. Deus já mandou eu pregar o evangelho para um pai de santo, para um babalorixá. Pra vocês terem uma ideia, eu tive um sonho com essa pessoa. E nesse sonho, Deus mandava eu falar dele para aquele homem. E eu falava, Jesus, o senhor sabe o que que ele é? Ele é um sacerdote né, um sacerdote de uma outra vertente, de um negócio que, né? E aí
Eu fiquei mais de um mês, eu acho que até mais de um mês, bem mais de um mês, para poder falar com esse homem, porque eu ficava buscando em oração para Deus me entregar as palavras, a maneira de falar, para Deus preparar o momento para falar com esse homem, né? Preparar o dia, o momento, as palavras, para Deus preparar o coração desse homem para ouvir, né? E Deus preparou e eu entreguei aquilo que Deus queria para esse sacerdote da Umbanda. Por quê? Porque eu não me importo mais não me importo mais com nada. A única coisa que eu quero é realmente cumprir aquilo ao qual eu fui chamado. Eu fui salvo, Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida. Jesus, ele revolucionou a minha história, ele me trouxe um sentido de viver. E hoje, nada mais me importa do que agradá-lo e fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Então eu vejo muito em Paulo aquilo que eu vejo muito em mim aquilo que Paulo escreve aquilo que Lucas, no caso, né, escreve nessa passagem, porque o livro de Atos, historiadores dizem que foi escrito por Lucas, né, pelo evangelista Lucas, pelo médico muito amado. Então eu vejo em mim essas palavras, porque é isso que eu vivo hoje, né? O propósito, hoje eu sei que o meu propósito é servir a Deus, é falar dele, é ser usado por ele para que outros o conheçam como eu o conheço. E detalhe, o que eu conheço dele hoje, eu quero que seja menos do que eu vou conhecer amanhã. Por quê? Porque o que eu busquei dele hoje, eu quero que seja menos do que eu vou buscar amanhã. Então, a nossa, a nossa principal, nosso principal objetivo é conhecer e permanecer conhecendo mais e mais a Deus. Está na Bíblia também, é um texto bíblico, né? Então, hoje aquilo que eu faço, né, os ministérios aos quais Deus me confiou, que é ir até lá a Fundação Casa, ministrar na vida daqueles jovens que estão privados da sua liberdade, né, estão presos. O ministério ao qual Deus colocou no meu coração de ir até os moradores de rua, levar levar uma assistência, levar o ouvido, levar um abraço, levar uma comida, poder orar, poder fazer uma oração e mostrar que Deus se importa com essas pessoas, é isso que mais me impulsiona realmente, né, pelo Espírito do Senhor a fazer realmente aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu peço para que Deus me fortaleça cada dia mais, para que eu possa realmente, firmado pelo Espírito Santo, continuar fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Você que talvez esteja buscando sentido para a tua vida, você que talvez esteja se perguntando por que que eu estou vivo, por que que Deus me colocou nesse mundo, qual que é o propósito da minha vida, meu irmão, busca no Senhor Jesus que Ele mostrará o propósito que Ele tem na sua vida, porque foi Ele que te criou. E Ele diz para Jeremias que antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já sabia que você seria profeta, eu já tinha te chamado como profeta. Então, Deus não coloca ninguém nesse mundo à toa. Tem um propósito, tem um porquê. E a grande maioria das pessoas morreram e vão morrer sem saber qual o seu propósito de vida. Por quê? Porque não buscaram saber na fonte da vida, que é Jesus. Então, que você possa, a partir desse vídeo, buscar na fonte da vida, na presença do Senhor, qual é o propósito para o qual você foi criado. E com certeza é um propósito bom, perfeito e agradável, porque a vontade de Deus é essa, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? É isso então, meu irmão. Você fica com essa palavra no seu coração, medita nela. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Amém? Beijo no seu coração.
Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.